uma videoaula, né? Esse vídeo falaremos sobre triângulos. Esse conteúdo está lá na página 167, inicia na página 167 do livro de vocês. E aí a gente precisa entender alguns pontos principais iniciais do triângulo, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui são elementos formadores de um triângulo. Isso vocês têm na página 168. O que compõe um triângulo são, primeiro elemento, vértices. O que são os vértices? Os vértices são os cantinhos aqui, ó, de encontro. Então vamos imaginar que aqui seja A maiúsculo. Vamos imaginar que aqui seja B e aqui C. Então nós temos os nossos vértices, tá? Portanto, vértices são os pontos de encontro aqui, ó. Os três cantinhos que ligam e compõem a figura. Então, os formadores aqui nós temos então A, B e C. Lá na página 168 fala sobre isso lá também, tá? Explica também. Agora nós temos os lados. Os lados são segmentos que a gente tem, essas linhas que vêm de um vértice ao outro, tá? Então eu tenho esse primeiro lado aqui, ó, AB, aí eu represento assim, ó, A, B, e passo um traço, que é um segmento de reta. Depois eu tenho B até C, o lado BC, letra maiúscula, tá? E CA, ou AC. Dessa forma. Então, esses são os lados AB, BC, CA, fechando assim a figura. Aí eu tenho agora também o que a gente chama de ângulos internos. O que são os ângulos internos? São os ângulos que vêm dentro da figura, tá? Ângulos, pontos de divisão da figura. Então, eu tenho aqui, ó, esse é um ângulo que a gente chama de ângulo A. Ângulo A. E aí a gente representa com um circunflexo em cima dele. Aqui nós temos o outro ângulo interno B, usando a mesma letra que está aqui ao lado do vértice, tá? E o ângulo C. Ângulo C. Então esses são os três ângulos internos, ou seja, os que estão dentro da figura geométrica, tá? Ângulos internos são aqueles que compõem a parte externa da figura. Então eu tenho aqui novamente, ó, ele vai pegar aqui a parte de fora, tá? Então vamos colocar aqui um A minúsculo, A, B e C. Observe que aqui, se você for fechar aqui e for pintar, tá vendo? A junção desse ângulo externo com o ângulo interno, tá vendo? Ele forma um círculo. O ângulo interno com o externo vai formar um círculo que dá um total de 360 graus, né? Dessa forma. Então, esses aqui são o que a gente chama de elementos formadores de um triângulo. Você encontra mais informações na página 168 do livro de vocês. O próximo tópico que a gente vai ter são as desigualdades triangulares. O que é uma desigualdade triangular? Existe a propriedade que diz isso aqui, tá? Em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma de outros dois. Como assim? Não importa qual o formato do triângulo. Se você pegar um lado, aqui eu desenho um triângulo, tá? 6, 6 e 5 centímetros. Se eu pegar, por exemplo, esse lado 6 e colocá-lo aqui, e do outro lado eu pegar os outros dois, como ele fala, ó, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Então, se eu somar os outros dois, eu tenho 6 mais 5, né? Esse com esse. Portanto, a soma aqui, 6, é menor que 11. Como ele diz, ó, cada lado é menor que a soma dos outros dois. Então, 6 é menor que 11. Se eu fizer com isso aqui, vai dar a mesma coisa, porque também é o mesmo número. Se eu agora colocar o 5 no início, do outro lado eu vou ter 6 mais 6. Portanto, menor que 12. Então, essa é o que a gente chama de desigualdade triangular. Em outras palavras, para você poder fazer um triângulo, precisa que você use essa regra aqui, ó. E o número que ficar isolado de um lado, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Vamos pensar na seguinte situação. Será que eu consigo fazer um triângulo com as medidas, deixa eu fazer aqui em cima mesmo, com as medidas 7, 8 e 5? Como que eu faço para saber se esse triângulo pode ser construído? Usando essa regra que eu acabei de explicar, ó. Então, se eu colocar o 7 aqui, eu tenho que somar 8 mais 5,
e aí eu tenho 13, ok. Agora eu coloco 8 e do outro lado 7 mais 5, 12, ok. E depois eu isolo 5 e do outro lado 8 mais 7 igual a 15, ok. Portanto, como todas as possibilidades aqui foram verdadeiras, com essas medidas dá para fazer um triângulo tranquilamente, ok? Dessa forma. Veremos agora sobre a classificação dos triângulos. Né? Os triângulos podem ser classificados, e tem lá mais explicações lá na página 169 e 170, de duas maneiras. Ele pode ser classificado quanto aos lados, que são as medidas, as linhas, as três linhas que nós temos, tá? E quanto aos ângulos, ou seja, as linhas, as partes externas, e os ângulos, que é a parte interna. Então, quanto às linhas, os lados, né, nós temos três tipos, que é o triângulo equilátero. Triângulo equilátero significa que suas três medidas são iguais. Por isso que ele tem esse tracinho aqui também, ó. Esse tracinho significa que eles são iguais. Se tem um tracinho, quer dizer que é uma medida. Dessa forma, a medida deles dos três lados são iguais. Então, aqui 5, 5, 5 centímetros. Então, triângulos com as três medidas iguais são equiláteros. Ah, só serve com 5? Não, qualquer medida. 10, 10, 10, 30, 30, 30, 22, 22, 22. Os três lados têm que serem iguais, tá? Triângulo equilátero. Equi de igualdade, látero de lado. Igualdade de lados. O outro, isósceles. O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um outro diferente. Aqui mede 6, 5 e 5. Veja que aqui eu tenho um tracinho sozinho e aqui eu tenho dois tracinhos. Isso significa que a medida desse lado aqui, ó, na régua é menor que essa, tá? E esse daqui, dois tracinhos com dois tracinhos, quer dizer que esses dois têm a mesma marcação na régua. Dessa maneira, ó. Se eu colocar aqui, eu vou ter, ó, 6 centímetros, tá? 0 ao 6. Se eu coloco aqui, eu vou ter 5 centímetros vindo do 0 ao 5. E do outro lado, se eu medir também, vou ter os do 0 ao 5, tá? Dessa forma. E isso, eles são chamados de isósceles. Todo triângulo isósceles vai ter dois lados iguais e um outro diferente, tá? Dessa forma. E por último, da classificação dos lados, nós temos os escalenos. Triângulos escalenos. Quer dizer que as três medidas são diferentes, tá? Aqui eu tenho 3, 5, 7. Aqui um tracinho, aqui 2, aqui 3. Ou seja, os tracinhos significam que são medidas iguais ou medidas diferentes. Então, quanto aos lados, os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno. Quanto aos ângulos, é a outra classificação. São 6 classificações, quanto aos lados e quanto aos ângulos. De acordo com os ângulos, o triângulo pode ser acutângulo. O que que significa? Essa parte aqui inicial, acut, significa de ângulos agudos. Isso significa que os ângulos aqui de dentro, tá, da figura, eles são menores que 90 graus. Menor que 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? Se eu pegar assim, por exemplo, um canto de uma folha, assim, ó, uma folha, deixa eu levantar aqui fica melhor, ele tem esse vinco aqui retinho, ó, tá vendo? Aqui e aqui. Isso é um ângulo de 90 graus. Esse cantinho da folha aqui, ó, tá? Isso é 90 graus. Um ângulo agudo, nesse caso, ele é menor que isso, tá vendo? Se você encostar aqui, tá vendo sobre a linha? Olha, a linha eu estou enxergando aqui. Só que para que ele fosse um ângulo de 90 graus, ele teria que vir rente com essa outra linha aqui da folha. E ele não vem, ele passa aqui por dentro. Então, por isso que ele é chamado de ângulos agudos. E todos esses aqui são ângulos agudos, tá? Por exemplo, ele pode ser no máximo até 89. No máximo até 89. 90 não pode mais, tá? Então, 89 para baixo são os ângulos acutângulos. Então, 89 aqui, vamos imaginar, sei lá, 21 aqui e uma outra marcação aqui, né? 100, 110, 70. Por que aqui é 89, 21 e 70? A soma dos três ângulos aqui, a soma tem que dar, no máximo, tem que dar 180 exato, tá?
Quando você pega o ângulo daqui mais esse, a soma vai dar 180 graus exatos. O outro, aqui os três menores, então menor que 90 graus. Nós temos o outro ângulo, que é o ângulo triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Ou seja, um dos ângulos dele, obrigatoriamente, tem que ser igual a 90 graus. Igual a 90 graus, tá? E aí, qual vai ser o ângulo igual a 90 graus? Novamente, vou fazer lá o testezinho da folha. Se eu trago a folha aqui, ó, o canto da folha, e coloco, eu consigo visualizar aqui, ó, essa linha e a outra aqui, tá vendo? Perfeito, tá? Aqui e aqui. Então, isso é um ângulo de 90 graus. E, costumeiramente, esse ângulo de 90 graus tem um quadrinho aqui, ó, que forma exatamente como se fosse um quadrado. E aí você tem um ângulo reto. Esse é o ângulo reto, tá? Dessa maneira. Então, um triângulo retângulo, ele obrigatoriamente tem que ter esse ângulo de 90 graus. Sabendo que já aparece esse quadradinho aqui, você já sabe que ele é de 90 graus, portanto, já tem retângulo. Os outros aqui são um somatório. Esse mais esse aqui somado vão dar 90, né? 90, porque somando com esse aqui vai dar os 180 que eu falei anteriormente. E por fim, nós temos o obtusângulo, né? O obtusângulo. Esse obtusângulo quer dizer o seguinte, que eu tenho um dos ângulos, um desses ângulos aqui, ó, esse, ó, que você observa que ele tem uma abertura maior do que os outros, né? Você vai ter uma abertura bem maior do que os outros, flexionadas assim, digamos, ele é maior que 90 graus. Maior que 90. Então, nesse primeiro aqui, eu coloquei invertido, menor que 90, né? Esse aqui, maior que 90 graus. Maior que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vai de 91 para cima. 91, 92, 93, 94 e vai até uma margem considerável. Ele só não pode ultrapassar, sei lá, tem que ter um valor, até vamos pensar aqui, 178. Talvez o máximo mais assim. Porque aqui seria 1 mais 1, né? 178 mais 1, 179, mais 1, 180, que é o valor da soma dos três que eu falei aqui, né? Dessa maneira. 91 a 178, ele pode ir qualquer um facilmente. Ok? Então, aí nós temos a classificação quanto aos ângulos, né? Então, o triângulo ele pode classificar quanto aos lados, né? Em equilátero, isósceles e escaleno. Eu olho os laterais. E ele pode ser classificado quanto aos ângulos. Aí eu olho a parte de dentro, né? Que pode ser acutângulo, menor que 90, retângulo, um ângulo igual a 90, obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. Ok? Dessa forma, nós classificamos os nossos triângulos, certo?